olhei, tá aqui, ó. Como a psicanálise colabora com a pergunta anterior, qual a importância da cultura? Tudo aqui. Você foi falando e eu não te perguntei isso. Cirurgia, a questão do cirurgião, secretaria, isso aí já eu perguntei. Poder oferecer. Pedro, essa questão da cultura, eu não sei se é um tema que parece ser um tema que te deixa te traz assim, muita. Você gosta, né? Você gosta dessa. E que você dá uma importância, uma relevância na tua vida. Como que você, eu comecei, eu acho que eu cheguei a ler um texto seu no site, eu não sei, você tem um trabalho numerado, 1, 2, 3, 4, 5. Um ou dois trabalhos. Como é que você, na clínica, né, como é que é o teu olhar, como é que você pega essa questão da cultura, são dedicações todas, e você na clínica, né, no seu grupo de estudos, quando você vai ensinar as pessoas, quando você vai fazer uma passagem, quando você vai transmitir a psicanálise para as pessoas, não só os alunos, né, mas analisando o paciente, enfim, como você achar mais adequado. Olha só, boa essa pergunta. E interessante você falar que o nosso roteiro está sendo cumprido, mesmo sem necessariamente a pergunta formalmente ter sido feita. Olha aí. Eu me lembro de quando Freud lá, você vê, durante a guerra fez as conferências introdutórias para quem estava querendo fazer psicanálise, médico e os leigos, sempre os leigos, né? Ele vai falar dos sonhos e ele chega e diz uma coisa muito interessante, que ele diz, se você pergunta ao sonhador o que esse sonho quer dizer, ele diz, eu não sei. E o que ele vai dizer? Ele sabe, só que ele não sabe que sabe. Então é isso que aconteceu aqui. Eu não perguntei, mas eu perguntei. Só que você não sabia que você perguntou já. Né? Isso é incrível. Isso é o inconsciente. Então, olha só. Eu tenho ali naquele meu site, né? Eu vou fazer aqui o merchandising, se eu puder, pedropaulatv.com, né? Eu tenho domínio. Então, um site que até o Newton Paterman, que me ajudou a criar, um engenheiro também super cabeça. Meu editor vai colocar depois aí, o Eliel vai colocar. Tem perguntas, o Guilherme aqui, Nádia, o Bruno fez perguntas, enfim. Se sintam todos aí vistos e queridos, tá? Mas vamos lá. A questão que existe é o seguinte, voltando à clínica. Eu escrevi, está numa parte lá chamado artigos, uma série de artigos que eu escrevi, Psicanálise na Arte e a Arte na Psicanálise. São 9 artigos. Tá? E, no primeiro deles, eu me lembro que ele vai citar o Ernst Heine, Freud, que foi um escritor detestado na Alemanha pelas ideias liberais dele, ele vai para a França, e Freud vai citar o Heine. Ele diz assim, a enfermidade foi, sem lugar de dúvidas, toda urgência por criar. Ao criar, posso melhorar. Criando, me ponho salvo. Márcio, eu não sei quantas vezes eu disse isso para alguns dos meus pacientes naquele momento solene, porque a entrevista é um momento solene, a gente tem que ter solenidade, é muito sério. As pessoas que entram ali nunca vai, eu vim aqui para me autoconhecer, né? A gente sabe disso, vem porque o sofrimento está batendo na porta, está doendo. Então, quando eu dizia isso, eu sempre sentia uma chama no olhar, sabe? Tinha uma expectativa, caramba. Então, eu acho que essa questão da cultura, eu vou levar para a minha clínica. Ou seja, eu acho que eu não conseguia
ficar na transferência, até que os kleinianos gostam muito, mas vamos a isso aqui agora, nós dois aqui agora. Eu acho que tudo bem, eu respeito a forma de trabalhar de cada um, mas eu não consigo sair desse universo cultural de cada um. O que eu faço é depois amarrar. Peraí, vamos lá. Então, agora, isso que você está falando aí do Flamengo, você falou do Flamengo o tempo todo, eu não sei o quê, mas vem cá, o que é isso aí? Aí, tá, vamos botar isso aqui. Então, Márcio, eu acho que a cultura, a minha formação cultural, essa que fez eu ver que a cirurgia não era o caminho, essa formação humanista que eu recebi dos meus avós, da minha mãe, dos meus pais, né? O tesouro da juventude, né? Eu acho que me ajudou muito na clínica, Márcio, acho eu. Então, a cultura é uma peça que eu tenho como ferramenta de saber que há o cidadão petropolitano não sou assim, o cidadão Pedro Paulo, que é uma coisa, e o analista Pedro Paulo, que é uma função. E a gente sabe que a alta é quando o paciente internaliza a função do analista. Pronto. Pedro, eu tenho um tema, é um outro tema que eu tenho aqui. Você tá com o horário aí apertado aí? Pode ir mais um pouquinho? Eu não. Eu avisei que você já tinha me falado que podia se demorar, então eu fiquei... Porque a conversa, porque me veio agora um tema, você está falando um tema que eu tenho observado, eu fiz um comentário sobre a formação, quem quer buscar a formação psicanalítica, né? A nossa sociedade, ela oferece a formação, mas como uma pessoa quer buscar uma formação, o que você não recomenda, aconselha, mas qual o caminho das pessoas que querem fazer uma formação sólida, uma formação sólida no sentido com estudo, com supervisão, análise, função, teoria, a pessoa que possa ter uma boa formação, uma formação, eu chamo de adequada, né? Quer dizer, adequada, ela supre uma série de... A pessoa pode fazer em 2 anos, pode fazer um mestrado, depois doutorado, enfim, as pessoas... Como é que você... O que você falaria para essas pessoas? Jovem, psicólogo, médico? Olha só, a primeira, só fazendo aqui em gentileza uma pergunta que o Bruno deixou. Ele falou até que ponto a cultura pode ser considerada uma aliada na recuperação de adictos. Nós já tínhamos visto isso, Bruno, de alguma forma. Mas é claro, o mundo adicto é um mundo em que ele está empobrecido de elementos culturais. Mas é uma coisa que depois em off eu teria o maior prazer de te responder, tá bom? Agradeço a tua pergunta. Olha só, Márcio, isso que você está falando, você sabe que eu participei dos Estados Gerais da Psicanálise. Márcio, esse encontro foi uma das coisas mais lindas que eu tive a oportunidade. Agradeço a minha ex-sogra, que nos deixou tão recentemente, com 93 anos, Elaine, que me falou, Pedro, você não pode perder essa, me mandou o artigo. E eu fui para a Sorbonne. Márcio, Teatro Richelieu, Anfiteatro Richelieu, tinham mais de 300 psicanalistas, todos falando em nome próprio. E eu tive exatamente lá. E, por incrível que pareça, num estado de quase que de demência eloquente, eu levantei a mão que eu queria falar alguma coisa, já estava se encerrando, e o René Major, que coordenava, virou e disse assim, olha, nós estamos no adiantado, eu vou dar a palavra àquele senhor de camisa amarela, que insistentemente pediu a palavra, e depois vou encerrar. Aí eu vi que o senhor de camisa amarela era eu. E aí a camisa, além de amarelo, fiquei eu amarelo também. Que eu falei, o que eu fiz? Porque se falou muito de reinventar a psicanálise, que o Lacan vai falar, a reinvenção da psicanálise. Essa é a resposta à tua pergunta, Márcio, especificamente.
E aí, citando novamente o Bernardo, eu sou muito verdadeiro. O Bernardo fala, a palavra inventar, do latim invenire, quer dizer encontrar. Isso é inventar. Inventa quem encontra. Então, reinventar é reencontro. E foi exatamente o que eu falei, porque a gente estava no Quartier Latam, ali se ensinava em latim, e eu falei sobre isso, sobre o invenire. Uma loucura, foi um delírio, mas foi bacana, a resposta foi boa. Voltando, eu acho que a psicanálise ela vai precisar se reinventar, porque existe uma psicanálise que se resiste a ela mesma. A palavra resistência. Uma psicanálise que se resiste a ela mesma. Ou seja, os próprios psicanalistas que, pelas suas naturais dificuldades, vão fazendo concessões e deixando o nosso campo de batalha, que é lidar com aquilo que a gente não sabe, com o dessaber, com o conhecimento. Então, eu acho que as formações, hoje há uma impaciência. Uma formação como a gente fez, Márcio, eu acho que está muito difícil a gente encontrar recursos para isso, financeiros, temporais. Por outro lado, nós não podemos deixar que aventureiros lancem a mão do que estão fazendo. Quer dizer, como as sociedades sérias vão precisar estar num diálogo grande para conversar a formação. Essa é a minha visão. Pedro, você bateu aí na... Eu fiz aí, eu te falei que eu fiz só um comentário, mas eu fiz um... Eu estou muito atento a isso, né? É mesmo? Muito, muito. Depois, se tiver tempo, eu faço, eu não tenho assim mais sobre oferecimento de informações. As pessoas, às vezes, como você falou, a formação que a gente fez, ela vai ter que ser, já deve estar sendo reformulada, né? 4 vezes por semana, hoje já pode 3 vezes. A formação agora é sextas-feiras só pela manhã, né? A própria circulação, né, do trânsito, isso você vê que para 4 vezes numa determinada época você fazia análise 4 vezes por semana, né? É importante, né? Então a psicanálise virou, eu tenho observado, uma espécie de como se fosse uma mercadoria. Muita gente se oferece, né? Como se fosse assim uma... bota a palavra de psicanálise e vamos vender cursos, não sei o quê. E a minha preocupação grande é muito que as pessoas, às vezes, eu não digo leigas, mas elas não conhecem, né? A solidez de uma formação lacaniana, de um mestrado, a pessoa que faz mestrado. Aí eu não me refiro só, né, das sociedades. Existem formações só pessoas que frequentam grupos de estudos sólidos. Eu conheci pessoas, Pedro, não sei se você também conheceu, que fizeram a sua formação em grupo de estudo, que optaram, né? Não queriam fazer sociedade, não sei, são pessoas seríssimas. Exato. Pessoas muito... Então, eu te fiz essa pergunta, assim, foi uma sondagem, assim, eu falei, deixa eu ver se tem mais alguém com esse radar. Então, exatamente isso. Os tempos colocaram para nós situações que a gente não pode, somos nós e nossas circunstâncias. E a gente sabe, tem uma frase do Dr. Freud que ele fala: o caminho mais curto para a verdade é o mais longo. Não existe atalho. No entanto, isso não quer dizer que a gente possa ter que pensar de que maneira que as pessoas sérias possam ter uma formação que não seja algo que fique destituído do tempo necessário ao sofrimento também. Porque tem que ter um sofrer, tem que ter um suar a camisa, para a gente dar valor àquilo. Então, eu tenho um grupo de estudos, aqui está a Denise Filgueiras, que falou, a Patrícia, minha cunhada, que tem me ajudado muito. O grupo de estudo, nós temos uma jovem que está no campo da administração e que está fazendo uma formação psicanalítica, a Fernanda Lopes.
E ela me perguntou sobre um didata. Eu falei, didata? Aí eu falei sobre o que era análise de dados. Ela, nossa, porque a sociedade ela faz uma sociedade que ela tem online, faz isso, enfim. E ela procurou, falei, olha, de repente os próprios quadros dessa sociedade te traz, etc. e tal. Ou seja, as pessoas estão encontrando caminhos para terem esse contato. Eu, sinceramente, acho, eu não tenho o que falar. Eu me lembro quando os discípulos de Freud chegaram para falar sobre Hollywood e a psicanálise. Lembra dessa passagem? Carl Abraham. Carl Abraham chegou para ele. Enquanto as quartas-feiras ou... Não, com relação ao cinema. Queriam que Freud escrevesse um roteiro que levasse a psicanálise para o cinema. Né? E Freud não abriu. E ele falou, mas professor, a gente precisa fazer o filme antes que outras pessoas façam uma coisa mal feita, errada, é o preço que a gente vai pagar. Enfim, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode perder o rigor ético desse homem que deu a vida dele para essa descoberta que foi, essa coisa que eu digo hoje que a psicanálise não é dos psicanalistas, mas é um bem da cultura. A psicanálise é... Né? Claro, a psicanálise como exercício clínico é nosso. Tá? Né? Então, o que eu acho que, quem sabe, Márcio, o seu canal, a gente não possa abrir um tema para discutir isso sobre os caminhos de uma formação. Quer dizer, eu acho que até é algo que eu não me sinto capacitado para isso, mas é um tema que a gente tem que abordar. A gente não pode deixar a gente tem que deixar o nosso registro sobre... Pedro, então já está aqui o convite, a gente, quando você tiver uma agenda, já está o convite para a gente abordar aí a gente vai ter um título, né? A live vai ter um tema, a formação, né? A formação. Então a gente já vai ter aí um tema. Eu te agradeço por ter falado sobre esse tema. É um tema que eu falei, bom, vamos ver se ele está, mas então já está o convite aqui para a gente voltar ali na frente, no próximo momento, para falar sobre a formação. Ô Pedro, eu vou te agradecer. A gente está aqui já com 1h23. A gente está quase igual... Hoje em dia, você sabe que tem flow, né? Tem podcast, né? O pessoal senta numa mesa e ficam lá horas conversando. Já viu? Horas conversando. É como se eu estivesse aí, ou então você viesse me visitar aqui na clínica, no meu estúdio é aqui na clínica, né? E eles ficam falando sobre a vida. Né? Vamos lá, né? Toma um pouquinho de água, pede comida lá do iFood. É muito interessante esse modelo de entrevista. Mas a gente aqui tem um compromisso, né, em falar de assuntos muito importantes, né, que é o convidado. Né? Quer dizer, como é que é a sua formação, como é que você chegou nesse patamar na tua vida. Eu acho que o público foi premiado, né? Foi com essa sua trajetória fantástica, viu, Pedro? E eu tenho certeza que a gente teria mais assunto. Então, eu te agradeço de coração assim, a sua disponibilidade, o seu ardor, a sua forma como você fala com paixão sobre os temas que você, mesmo os temas que você já passou, mas que você aborda como... Eu lembro muito bem, aí eu vou contar uma pequena... Não é transgressão, mas vou contar uma... Quando eu comecei a frequentar as assembleias da sociedade, eu era lá um novo, você já estava lá nas assembleias. Aí me chamava a atenção, o Pedro Pós sentava ali geralmente ficava ali, levantava e falava com os colegas assim, de uma forma tão veemente. Aquilo sempre me chamou muito, sempre me atraiu assim, nesse sentido de... ele fala os assuntos, né? É um debate. Então, quero te agradecer a tua participação. Foi um prazer a gente conversar aqui, tá? E você pode se despedir do público. Poxa,
Isso que vocês viram agora acontecer é a maior prova de que é através do outro que o eu se constitui. É o outro que vai formando. Daí a palavra identidade, a gente vai se identificando. E que momento bonito você lembrar disso. Isso me toca, isso me emociona, isso é de um carinho enorme. Tá? E a despedida vem a partir disso, que é esse lugar que eu hoje fui convidado, né? Tive aí, vamos dizer assim, no seu auditório, né? Na sua... E dizer algo que talvez possa ser bem breve, que é a minha crença na coletividade cultural, no grupo que encontra dentro do aprendizado, dentro do aprendizado que está afetivizado, como situações para ajudar a gente a lidar com esse mal-estar, né, que a gente está atravessando. Eu acho que a melhor forma da gente honrar as pessoas que deixaram essa vida pela essa tragédia que se abateu sobre o planeta é a gente brindando a vida, né? E brindar a vida é trabalhar para ter uma vida que vale a pena ser vivida, que faça sentido, e não simplesmente passar por ela de qualquer maneira. E eu acho que isso é uma coisa que você dá exemplos todos os dias, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Aí. Essa entrevista vai ficar disponibilizada no canal, tá? A gente vai disponibilizar lá no canal. Depois você também vai ter acesso, o editor ele vai te mandar o vídeo. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, visitem o site do Dr. Pedro Paulo. Tem textos que eu comecei a ler, são vários artigos fundamentais, importantes, que vai, em especial para nós, para os psicólogos, né, para da área, né, o pessoal da área. Eu não sei se o pessoal... Tá? Então, Pedro, um abraço, mais uma vez, obrigado. Abraço a todos, boa noite, boa semana.